Atenção, ouvintes e internautas da Rádio Onda Livre 105,9 FM. Pode aumentar o volume. Começa agora o programa O Direito em Debate. Entrevistas, informações, músicas, entretenimento. O Direito em Debate. Promoções, curiosidades e muito mais. O Direito em Debate. Você em boa companhia. Comunicando ele, o seu amigo de sempre, Doutor Alencar, o Caçador Web. Fala, doutor. A partir de agora, na sua Rádio Onda Livre 105,9 FM. Bom dia! Estamos começando mais um programa O Direito em Debate aqui na sua 105,9 Rádio Onda Livre de Santana. Começamos esse programa com a ajuda de Deus. Quero agradecer a você que se acordou cedo já para escutar o programa O Direito em Debate aqui na sua 105,9. Você do Lesbão, do Igarapé da Fortaleza, Fazendinha, Mazagão, Anauerapucu, você da Ilha de Santana, você da Fazendinha, Fortaleza, enfim, em todos os bairros da nossa querida Santana, Macapá e todo o estado do Amapá, esse estado maravilhoso que sempre está de braços abertos a receber as pessoas que vêm aqui para o nosso querido estado do Amapá. Quero agradecer você que está nos ônibus, você que também começa a se locomover para o seu trabalho, para as lanchonetes, para as lojas, enfim, para o seu trabalho do dia a dia, nesse sábado maravilhoso. Eu acredito que vai ser um sábado muito bonito de sol e você está de parabéns por você estar trabalhando, animado, neste sábado maravilhoso. Já está conosco aqui o doutor Andrei Pinheiro, participando do programa O Direito em Debate. Estamos esperando o doutor Eusonias e a doutora Kênia Pinheiro, que estará aqui conosco hoje no programa O Direito em Debate. Bom dia, doutor Andrei. Bom dia, doutor Alencar. Bom dia a todo o estado do Amapá. Bom dia, doutor Alencar. Bom dia a todo o estado do Amapá, em especial a Santana, Macapá, Mazagão, a região metropolitana, né, que nós chamamos, região metropolitana. Estamos esperando aqui os nossos amigos, né, nossos grandes doutores aí, doutora Kênia, doutor Eusonias, para o debate jurídico, né, doutor? Muita coisa acontecendo aí, né? Verdade, essa semana movimentada, não foi, doutor? Semana movimentada, eu estou saindo de uma virose de 2 semanas. Olha. E também nós temos, né, a péssima qualidade da internet, todo mundo reclamando. Doutor, é lamentável. Ontem eu fui lá na operadora, eu e o Tupac chutamos a porta lá e dissemos, olha, vamos registrar todos os eventos. Sim. E depois vai chegar a conta para vocês, porque é lamentável essa situação, né, doutor? Nós vivemos aqui no Amapá hoje, nós necessitamos da internet 100%. Do seu escritório, as audiências são online, né? A gente tem que peticionar, né, doutor? Peticionar a audiência e a internet não contribui. Prejuízo para o jornalista, prejuízo para o advogado, para o juiz, para todo mundo, para o empresário. É isso, né? Mesmo. Para aquele que vive de internet, que é o influenciador digital, né? Com certeza. E eu quero fazer um apelo aqui às autoridades. Cadê os nossos senadores, né? Temos aí o Randolph aí, que agora líder, né? Líder do governo. Líder, o Randolph, o Davi Alcolumbre também, aí, um grande político nacional, o Valdez Góes, né? Eu espero que esse povo... Tem o senador Lucas Barreto, né? Que eu não sei se ele é oposição, se ele é situação, eu não sei nem que posição ele é. Lucas Barreto não é senador ainda? Ele é senador, ainda tem mais 4 anos pela frente. Olha, tá vendo só? O senhor como eu, é difícil falar, é difícil ouvir, né? O que o homem está fazendo? Eu acho que ele tem pelo menos que começar a se inteirar nos meios de comunicação, né, doutor? Pois é. A gente não sabe o que ele está fazendo, agora a gente não sabe o que a pessoa está fazendo. Não. Também estamos aqui com o professor Luiz Ricardo. Bom dia, professor. Tudo bom com o senhor? Bom dia, doutor. Bom dia. Satisfação estar com vocês.
participando desse momento importante de discussão em relação a esses crimes que acontecem em relação à internet. Nós sabemos que a internet faz parte da nossa vida como se fosse até um membro, né, do nosso corpo, né? Não conseguimos mais sequer ir ao banheiro sem o próprio celular, né? E não só isso, mas também a questão da internet, do algoritmo, como vamos dizer assim. Tem até um autor que eu não lembro agora o nome dele, ele fala que o algoritmo ele seria o Deus do século XXI agora, que conhece a gente melhor do que a gente mesmo, né? Ele sabe bem melhor as coisas que diz respeito a gente. Correto. Então, discutir acerca do crime digital, discutir acerca da internet no que diz respeito à nossa vivência, vai ser um bom papo para tentarmos tirar aí dúvidas de pessoas que possam ter em relação à sua própria vida, né? Professor, o senhor que é um especialista nessa área aí, eu até tenho curiosidade, que eu quero tentar entender, eu acho que é toda a população, nossos ouvintes, sobre o tal do metaverso. É isso que eu queria saber, do que se trata esse tal de metaverso. Mestre. É outra realidade, que é outra. O professor também é filósofo, né, professor? Professor de filosofia. Filosofia e direito tem tudo a ver, né, doutor Andrei? Tudo a ver, filosofia, direito, história, sociologia, tudo a ver. E doutor Andrei, na realidade, a filosofia, ela faz parte de qualquer matéria. Você sabe que é interessante? Exatas. Sabe que é interessante? Sim. Desculpe. Não, professor, lá quando eu estava fazendo o segundo semestre de Direito, aí teve um colega, né? Porque a gente tinha aquela matéria, filosofia do direito, o senhor também Sim. Aí um colega meu, ele tá meio revoltado, né? Que ele perguntou ao professor, por que a filosofia é a única ciência, matéria, braço do conhecimento, que não parou lá naquele tempo lá, Sócrates, Platão, e por que hoje em dia não se diz quem são os filósofos do momento, os filósofos contemporâneos? Ele falou, por quê? Por quê? Só se estuda aqueles lá, não se estuda os atuais. Correto. Depois você vai falar isso aí. Pois é, na realidade, excelência, o mundo, na realidade, excelência... Quer dizer que a filosofia parou lá em Sócrates, em Platão, Na realidade, excelência, existe um pensamento dominante aí no mundo que não querem que as pessoas pensem. Existe um pensamento majoritário aí que quer dominar as pessoas de forma a não deixar brecha para as pessoas pensarem. Então a filosofia ela tem esse papel de fazer a pessoa se libertar daquelas amarras do cotidiano, né, do mundo que ela vive, para poder pensar, para a humanidade evoluir. Para ter uma ideia, o próprio Einstein, ele só foi bem sucedido porque ele misturava a filosofia com a matemática e com a física. Então a filosofia está presente no dia a dia, tão importante. Pode ver, sim, excelência, que a filosofia ela parte tão importante, né, do conhecimento, que lá também, vamos voltar lá para a Grécia lá se começou tudo, né, gramática, a parte matemática, a lógica, tudo veio daí, da filosofia. Verdade. Entendeu? Então é uma matéria importantíssima. Infelizmente, eu não sei se no ensino, tanto daquele ensino fundamental, se tem essa matéria, eu não sei. Mas é uma matéria necessária, a filosofia, como a gente já falou aqui há muito tempo, né, doutor? E o direito constitucional, né? O cidadão ter noção dos seus deveres e dos seus direitos. Muito bem, hoje, doutor Andrei, nós vamos falar aqui no quadro As Notícias da Semana. O Direito em Debate e as Notícias da Semana. Doutor Andrei Pinheiro, no quadro As Notícias da Semana, Macapá lançará edital de licitação para transporte público municipal com contrato de quase R$1 bilhão. Muito dinheiro, né, excelência? Olha, eu acho, doutor, tinha que ter aquela musiquinha do Aleluia aqui, entendeu? Porque já se passaram mais de 5 prefeitos. Será que dessa vez vai sair mesmo? Pois é. Essa que é a pergunta, né? Porque sempre vem uma liminar, sempre vem essas empresas que estão agora aí com os ônibus sucateados, o povo sofrendo. Eu passei agorinha aqui na parada do Vale Verde, né? Sim. Lotada. Pessoa quer ir trabalhar, vai pegar o seu trabalho agora 8 da manhã. Correto. E tá aí, não passa ônibus. Entendeu? Não Vamos passa. ver se isso aí vai
Vai melhorar alguma coisa. E segundo a prefeitura, a concessão terá prazo de 20 anos, podendo ser prorrogado por mais 5. Excelência, não é muito tempo não, 20 anos aí para a concessão de um transporte coletivo? O ideal seria 10, né, doutor? O ideal seria 10 anos. Porque a pessoa... E outra coisa, sim, excelência. Vamos estudar direitinho isso aí, para saber se é igual nas outras cidades. Correto. Que tem um período para se andar com ônibus. Aqui eles pegam o ônibus sucateado de outros estados para colocar para rodar aqui. Lá em Belém, se eu não me engano, o ônibus não pode passar de 10 anos. Correto. Entendeu? Passou de 10 anos, já tem que ir embora para sucata, para vender para outras finalidades. Verdade, doutor. Aqui no Amapá, profissionais da educação, outra matéria que nós vamos discutir aqui. Profissionais da educação aderem à paralisação e cobram melhoria para o setor. Ai, ai, ai. Foi essa semana aí, excelência. Foi passar ali no centro, perto ali do Palácio. Certo. Estava fechado lá porque os professores estão lutando pelos seus direitos. Reajuste. Reajuste com toda a razão. Acompanhar a inflação no mínimo, né? Com certeza. Agora que mais de 26 mil processos no Tribunal de Justiça do Amapá sobre o apagão de 2020 viram competência da Justiça Federal. Meu Deus do céu. Aquela questão aí. Ai. Agora, o que eu vou lhe falar. Sim. Eu vou lhe falar na prática, o que eu Correto. vi. Só para o senhor ter uma ideia, quando a gente entra com mandado de segurança, sim, o senhor já deve ter na Justiça Estadual. Correto. No máximo, em 4 dias está saindo eliminado. Sim. Eu entrei com mandado de segurança na Justiça Federal daqui. Correto. Foram 3 meses para sair eliminada. Meu Deus. Então por aí o senhor já vê 20 mil processos. o que esse povo vai sofrer aí. Vai ter gente que vai deixar pro filho, pro neto. Meu pai do céu. Aqui, notícias nacionais, Procuradoria da República diz que vem indícios de que Robinho se esquiva da aplicação da lei penal estrangeira. O Robinho não tem que se esquivar, né? Eles ainda estão vendo indícios ainda. Meu Deus. Cara, dá preciso da certeza que ele está escondendo? Por favor. É aquele o direito natural da pessoa se esconder, né, Silêncio? Claro. O direito à liberdade. Ele não quer ir para cadeia, meu amigo. A pessoa, quando o preso lá no IAPEM pula o muro ou cava um buraco lá e foge, é um direito dele, né? É o direito dele. Ele está buscando a liberdade. É o direito de fuga, o que ele tem que manter preso lá. Isso não gera um novo crime. Não. Ele fugiu, porque é natural do ser humano. Lá, é uma infração administrativa. Disciplinar, né? Disciplinar administrativa, mas aumentar a pena dele não vai aumentar, não. Isso. Aqui, doutor, a facção planejava sequestrar Moro e família até abril, diz investigação. Agora é engraçado, né? Sim. Por que isso foi surgir agora? Eu sempre desconfio das coisas. Entendeu? Por que não quiseram sequestrar ele antes, quando ele não era senador, não era nada? Quando ele estava lá em campanha. Não era mais fácil sequestrar ele nesse tempo? Né? E por que agora que ele é senador, que ele é da oposição, aí vem essa história de querer sequestrar ele? Sim. Com certeza ele não anda de bobeira, ele e a mulher dele. Não. É diferente de nós, seres normais, né? Seres normal do povo. A gente não tem segurança particular. Correto. Entendeu? A gente pode ser ameaçado, a gente pode sofrer assalto, pode sofrer uma bala perdida, né? Mas esse cidadão aí, ele é mulher. Correto. Sempre teve segurança particular. E doutor Andrei, só um adendo aqui, eu quero agradecer a presença aqui do Franz Miller, né, que está aqui dando esse apoio para nós aqui na parte da tecnologia, aqui operando as lives. E também a transmissão para a Rádio de Santana, né? O Franz Miller também, ele é funcionário público e é uma pessoa bem atuante na sociedade, tem trabalho social. Depois o Franz Miller vai ter que sair aí de trás das câmeras e vir para cá. Vai vir para cá, que ele é fundamental aqui para a gente discutir a questão do nosso estado do Amapá, que ele tem um trabalho social belíssimo aí. Inclusive, excelência, lá na sua área, ele tem um trabalho social da questão de proporcionar ao apenado, né, uma oportunidade na sociedade. Ele é mais um, né, que está nadando contra a maré. Nadando contra a maré, porque mas a pessoa que se dedica, né?
Sim. Em qualquer área, né? Ajudar o próximo. Imagina ajudando o preso, que já tem aquele estigma da sociedade. Correto. Aquele negócio de bandido bom é bandido morto. Tinha que ir pra lá mesmo pra quebrar pedra, pra morrer. Correto. Entendeu? Sim. Imagina uma pessoa que dá emprego, né? Que tenta auxiliar em termos de alimento, de tudo. Essas pessoas que são marginalizadas, trazendo, né? Trazendo da margem da sociedade, né? A sociedade, doutor, ela tem que entender que a partir do momento que o camarada cumpriu a pena, a sua obrigação... Sim, eu vou só abrir aqui para... Não. E o sistema, professor, é para ressocializar. Sim. Entendeu? A gente sabe que isso aí é uma utopia, né? Muitas vezes. Porque o próprio sistema, ele é cruel. Com o advento agora das facções, nós temos um governo paralelo dentro das penitenciárias. O camarada é igual Vasco e Flamengo. Sim. Ele tem que escolher. Ou eu fico no pessoal do Vasco ou do Flamengo. Sim. Entendeu? Então isso gera muita violência. Eu estava analisando o PCC, que é a maior facção que tem no país, que já está até entrando em outros países, já está no Paraguai, já está aqui quase entrando até na Colômbia, sabe? A gente analisando também, eu acredito que o senhor já assistiu essas séries do El Chapo, do Pablo Escobar, entendeu? Ele é o mesmo modus operandi. Sim. Daqui a pouco está se infiltrando nas faculdades, na política, financiando candidatos, tá entendendo? Influência, né? Isso, no empresário, porque eles precisam lavar o dinheiro do tráfico, eles precisam lavar o dinheiro das ações criminosas. E tem que ter os testas de ferro, né? Sim. Porque o maior problema do tráfico internacional é que é muito dinheiro e eles têm que legalizar esse dinheiro. O problema deles é esse. O nosso é o contrário. É pouco dinheiro e a gente quer dinheiro. Sim. O deles não, já é muito dinheiro e eles querem legalizar. Muito bem. Já está conosco aqui a doutora Kênia Pinheiro, fazendo parte da nossa bancada aqui todos os sábados. É sempre uma honra ter a doutora Kênia aqui conosco. Bom dia, doutora Kênia. Bom dia a todos vocês, todos os ouvintes da rádio 105.9 e todos os meus colegas advogados. Doutor Alencar, bom dia. Doutor Andrei, bom dia. É um prazer enorme. Professor Luiz Ricardo. Oi, bom dia. Professor de filosofia. Filosofia, vamos começar. É sempre muito bom aprender. E ali é o nosso querido amigo Franz Miller, operando nossa mesa Franz aí. Miller, ali operando, né? Isso. Tá certo. E que bom estar aqui com o senhor, viu? Na bancada, doutor Alencar. Tá de cenário novo, né? Exatamente, cenário novo aqui pertinho da gente. Hoje o senhor não está operando, né? Então, que bom. Parabéns aí, doutora, pela sua atuação aí na área civil, na área de família. Entendeu? Nós sabemos que a senhora é uma militante dessa área, uma área importante, né? Todas as áreas são importantes, previdenciária, né, trabalhista. A função do advogado, ela é importantíssima, né? Porque está representando outras pessoas, né? O direito de outras pessoas. Inclusive o doutor Alencar acabou de ler uma notícia aí, doutora, que para a felicidade geral, as ações contra aquele apagão lá vão todas para a Justiça Federal. Correto. Que é uma justiça célere, né? Exato. Então, célere, doutora, que eu entrei com mandado de segurança só depois de 3 meses e saiu a liminar. E eu queria que o CNJ explicasse. É engraçado que o CNJ ele vem aqui todo ano e ele vem fiscalizar a justiça estadual, mas ele não consegue acabar com essa morosidade da Justiça Federal. Eu queria saber por que a Justiça Federal demora tanto. Entramos com uma ação de reintegração de posse. O senhor acredita que já fazem 7 meses e o juiz ainda não disse nada na inicial que nós entramos? É brincadeira um negócio desse. Muito bem. Vamos aqui às notícias do portal G1 Amapá para o programa O Direito em Debate, aqui na sua 105,9 FM, Rádio Onda Livre de Santana. Eu quero dizer a você que compartilhe a nossa live e também que siga as nossas páginas nas redes sociais e fortaleça esse projeto, que é um projeto aí
para incentivar, levar para dentro dos lares aí o direito, o debate de todos os sábados, aqui com o doutor André Pinheiro, doutora Kênia, aqui o professor Luiz Ricardo, professor de filosofia, aqui fazendo parte do nosso programa O Direito em Debate. Pois bem, como comentado aqui, Macapá lançará edital de licitação para transporte público municipal com contrato de quase R$1 bilhão. A Prefeitura de Macapá anunciou que o edital de licitação para o transporte coletivo municipal será lançado na segunda-feira, 27. Segundo a Companhia de Transporte e Trânsito de Macapá, CETEMAC, a concessão terá prazo de 20 anos, podendo ser prorrogado por mais 5 anos. Segundo o presidente da Comissão Especial de Licitação, o Alglisson da Silva, o contrato com a empresa vencedora se aproxima de R$1 bilhão. O sistema de transporte será dividido em 2 lotes, sendo que cada um deles só pode ser vencido por uma empresa diferente. Então, aí como nós estávamos comentando, doutora Kênia, aí o contrato, aí se avizinha um contrato bilionário com a Prefeitura Municipal de Macapá para proporcionar aí, em tese, um transporte coletivo digno. E com esse valor aí de R$1 bilhão, doutora Kênia, não é possível que tenha ônibus que não tenha pelo menos um ar-condicionado ali, que esteja com as cadeiras adequadas para as pessoas irem para o seu trabalho, para o estudo, porque é muito dinheiro, né, doutora Kênia? E um número de frota adequado, né? Porque às vezes são poucos ônibus para atender toda uma população, entendeu? Correto. Então a frota de ônibus ela tem que ser adequada para atender toda a população. Verdade, doutora. Professor Luiz, o que você acha dessa situação aí, transporte coletivo? Acredito que quando se tem limites em relação à questão do transporte público, né? Sim. Sobretudo a questão de qualidade de transporte, né? Uma rota que funcione bem para a população, ela acaba infringindo nosso direito de ir e vir, né? A gente sempre, em relação ao direito que estamos discutindo aqui, sempre tem a ideia de ir e vir. Nós temos esse direito de ir e vir. Correto. E sobretudo em relação ao trabalho, né? Então o trabalhador amanhece o dia, quer poder trabalhar com dignidade e se depara com um dos direitos dele sendo, de certa forma, deixado de lado, que é o direito de ir e vir, diante da situação dessa falta de ônibus que não está nada legal para o trabalhador brasileiro. Você pega ônibus, professor? Também pego. E não é nada, não é nada legal. Confortável esse calor aí, né? Porque não existe um certo tipo de cuidado em relação ao transporte para que ele venha ter uma qualidade, mas ao mesmo tempo aumenta a passagem, né? Não é proporcional em relação a esse tipo de realidade. Deveria sim haver, eu penso que em relação à gasolina aumentar e tal, mas deveria haver uma maior qualidade em relação aos transportes para que esse preço tão caríssimo em relação às passagens seja melhor beneficiado para a população. E o senhor veja, doutor, que lá em São Paulo, né, tem rodízio de carro lá. Aqui um dia vai chegar, que já é tanto carro aqui, né, doutora? Sim. Tornando o tráfego aí insustentável, entendeu? Ou a pessoa vai comprar uma moto, vai ter um dia que até de bicicleta vai ser mais rápido do que de carro, entendeu? E lá fizeram os corredores, né? Os corredores de ônibus, tá? E a gente tem que ver o seguinte, tem que parar com esse negócio aqui, até uma ofensa a pessoa pegar um ônibus. Um advogado desceu do ônibus de terno e gravata, parece que o mundo vai acabar. Não tem nada a ver isso aí. O Keanu Reeves não tem carro. O cara é bilionário, entendeu? Ele pega metrô lá em Nova York. Sim. Entendeu? Lá no doutor sabe que já viajou para lá em Amsterdã, juiz não tem carro, ele vai de bicicleta para fora. Ou não é verdade, doutor? Apesar que o clima ajuda, né? Porque aqui de bicicleta a gente vai morrer. No verão, né? 40 graus não, é 50. Mas se tiver o ônibus climatizado, doutor, sim, eu acredito que muitas pessoas vão começar a deixar o carro em casa e seguir de ônibus. Mas uma reclamação. Aqui os ônibus climatizados, já me falaram, doutora, sim, que porque ele lota e aí o ar-condicionado fica dentro de um forno, é pior
do que está num ônibus com janelinha, entendeu? Sabe por quê? Porque infelizmente não tem limite. O povo só vem aquele ônibus, aí lota aquele ônibus, aí todo mundo morre lá de calor. Por isso que eu cobro uma frota adequada, um número adequado. A gente não precisa nem ir tão longe, na Amsterdã. Até mesmo em São Paulo. São Paulo tem o metrô. Nossos colegas advogados. Muitas ciclovias lá, sabe, né? Muitas ciclovias. Nossos colegas advogados, muitos, eles pegam o metrô. Sim, entendeu? Os professores de cursinho, entendeu? Com certeza. Eles pegam, então não é. Tendo um transporte adequado, a senhora falou tudo. Exatamente, um transporte adequado. Não vai ser humilhante e a gente tem que tirar da ideia isso de que um metrô, entendeu, não é algo bom. Na realidade é humilhante a forma como alguns governantes eles conduzem tudo isso, entendeu? Na realidade a gente precisa de um número adequado de ônibus, de frota de ônibus, para garantir esse direito, como o professor falou, de ir e vir para todos com dignidade. E outra coisa, doutora, que isso eu morei em Fortaleza no ano 2000 a 2005. E lá já tinha além não tem o metrô, né? Que eu não sei se já terminou o metrô lá. Mas lá tinha tudo. Tinha van, táxi, nesse tempo não tinha Uber também. Mototáxi, ônibus à vontade para a população, inclusive o circular, que circula a partir da meia-noite, ele circula uma vez, até de manhã, 1 hora, tá? E tinha também o ônibus assim, para advogado, para os professores, executivo, que era R$1 mais caro um pouquinho, mas não era para andar lotado, todo mundo sentadinho, bonitinho, e com aquela central bacana. Isso aí que tinha que ser feito aqui também, fora né? Que não... Exato. Tem, doutor, algumas seccionais que tem a linha para advogado. Acredito tem, né, que tem. E inclusive houve, acho que na gestão do Ulisses, um ônibus que atendeu. Né? Que levava na penitenciária. Exato, levava na penitenciária, levava lá no juizado nos norte, fóruns, né? Nos fóruns, aí tinha o horário. Pois acabou. Felizmente. Muito bem. Profissionais da educação aderem paralisação nacionais e cobram melhoria para o setor. O ato nessa quarta-feira, 22, no centro de Macapá, cobrou melhorias nas condições de trabalho e estruturas das escolas, além de reajuste do piso salarial. Isso que nós estávamos conversando, doutor Andrei. Sim. Os professores têm nós estamos aqui com o professor, né? Ele pode falar isso com mais propriedade. A situação do ensino no Brasil. Não basta só melhorar a questão das escolas, a estrutura física das escolas, mas tem que melhorar as condições do professor, salário de qualidade. É inadmissível que um professor ganhe menos que um vereador. É verdade. Da importância que o professor tem na sociedade. A educação, depois de Deus, e a própria religião também, a educação é um dos instrumentos que mais transforma a pessoa para o bem. E hoje em dia, né, doutor, minha mãe é aposentada, trabalhou a vida inteira na educação, mais 2 irmãs, outra aposentada também e outra que ainda está nativa, todos professores, né? E a gente vê a importância do professor que é dado em outros países, como o Japão, tá? Como até a própria China, entendeu? Os Estados Unidos. Quer dizer, o professor é valorizado, o professor é a raiz da árvore, de lá que vem os frutos, que vem o magistrado, que vem o advogado, que vem o grande empresário, entendeu? Que vem o funcionário público. Então é do professor que sai tudo isso, e não se dá importância nesse país a professor. Eu fico vendo essa batalha que tem todo ano, seja no município, no estado, na União, essa guerra para dar pelo menos a inflação do período anterior. Mas vai quebrar o governo. Engraçado, o governo não quebra, né? Quando é para dar 120 mil, 200 mil para o juiz. O governo não quebra quando é para dar 90 mil para um promotor. Mas quando é para dar 5 mil reais para um professor, acabou o mundo. E não quebra para aumentar os próprios salários dos políticos. Pois é verdade, doutora. É verdade. Professor, fique à vontade. Porque causa na gente uma indignação muito grande, né? De ver a realidade da importância da profissão do professor com relação à sociedade, né? Não tem como negar isso. E a gente tem que ouvir, por exemplo, que foi aumentado o salário de um político, de determinado tipo de grupo político,
e o professor não tem qualquer dignidade em relação à educação. Então são coisas assim que realmente geram uma indignação muito grande do grande sentido em relação à profissão do professor, que querendo ou não, para ser professor tem que amar isso aí. Sim. Né? Tem que amar esse negócio, porque a gente se colocar diante de situações onde a nossa realidade não vai ser beneficiada financeiramente falando, né? Acaba que de alguma forma nos angustia, nos causa repulsa, mas ao mesmo tempo a gente percebe que o nosso outro pagamento, só pode dizer assim, é esses frutos que o senhor se referiu, né? Nós enquanto raízes, para gerar frutos lá na frente, né? Verdade. Eu, doutor, e tem outra, né? A gente tem que tirar o chapéu dos professores daqui. Olha só, doutora, enquanto o médico que é elitizado, né? A maioria dos médicos são elitizados. Ele não quer ir para a aldeia indígena. Ele não quer ir lá para o Sucuriju, né? E como é outra, aquele Bailique. E os professores estão lá. Estão lá naquelas aldeias lá, não sei qual é a condição que eles estão. Entendeu? Com certeza. Então tem que tirar o chapéu para essa classe, que é fundamental para o crescimento desse país. E nós esperamos que o Clécio Luiz, olhe aí, que é professor, olhe com carinho a classe dos professores. Aí precisamos mudar esse estado do Amapá, Excelência. Cansamos de sermos aí o extremo norte, pobre, considerado um dos estados mais pobres da federação. É hora de mudar a situação. Não é possível. Temos aí o Randolfo Rodrigues, temos aí o Davi Alcolumbre, temos aí o Valdez Góes, todo mundo no alto escalão do governo Lula. Também, que é da base lá do governo. O Lucas Barreto, né? Que como a gente comentou. A gente não sabe o que ele é. Não sabe o que ele é, se ele é. Não sabe o que ele é. Ele é uma. Como é que fica aquele negócio? Um ser híbrido, né? A gente não sabe o que ele é. Pois é. Uma hora tá no governo, tá metendo pau no governo, a gente não sabe. Pois é, espera que o Lucas aí comece a aparecer. Né, Excelência? Senão ele vai perder o mandato, porque há 4 anos tem eleição. Vai perder o mandato porque quem não é visto não é lembrado, Excelência. Doutor, não é complicado. E vai ser uma guerra nessa eleição aí para o Senado que vai vir, e é melhor ele dar as caras logo e começar a trabalhar. Se ele está trabalhando, que mostre o trabalho, né? E outra coisa, doutor, tem que mudar essa regra nefasta aí essa regra proporcional, essa verdadeira injustiça. Correto. Nós tivemos essa senhora aí, que nem os YMP reconhece ela como YMP lá, como é o nome? Silvia, que na realidade é Silvia Nobre, né? Exato. Porque nem os YMP reconhecem ela como YMP. Falar nisso, Excelência, nós vamos convidar o Conselho dos Caciques para vir aqui falar. Sobre essa situação, falar a verdade, não é? Que ela acabou usando aí o nome da etnia, né, para se projetar nacionalmente. Nós perdemos a deputada Marcivânia, que se ouviu o trabalho que ela fez. Correto. Teve 15 mil votos e a cidadã com 5 mil vira deputada e a deputada não. Isso aí tá desproporcional. O Direito em Debate. Apresentação: Doutor Alencar, o Caçador Web, Doutor Andrei Pinheiro e Paulinho do Cinema. Continue ligado. Doutor Andrei Pinheiro, doutora Kênia e professor Lui, mais de 26 mil processos do Tribunal de Justiça do Amapá sobre o apagão de 2020 viram competência da Justiça Federal. Meu amigo. A maioria dos juízes concordou que a possível participação da agência reguladora e órgãos federais no processo faz com que a competência seja da Justiça Federal. Excelência, então, é aquele negócio. Então vai ficar para o filho e para os netos. Na estadual já andava devagar, agora vai... Não agora, meu amigo. Doutor, eu praticamente nem atuo na Justiça Federal justamente por causa da morosidade. Para citar uma pessoa é 3 meses para citar. Doutora, será que o CNJ, doutora, não tem um instrumento para cobrar isso aí? Já que nós temos o TJAP aqui, né, como a justiça mais célere que tem. Sim. Faça uma análise. O TJAP é mais sério. Quantos processos tem um juiz de um juizado especial no TJAP? Quantos processos tem um juizado especial lá, federal? E vamos comparar, vamos ver, será que o juiz federal está tão abalhoado assim, abarrotado de trabalho?
Tem uma questão prática, eu acho que cada advogado tem que denunciar para o CNJ. Acho que a primeira medida é essa. Até porque, às vezes, nossos clientes pensam que é o advogado que não está fazendo nada. Na realidade, está ali todo o sistema de morosidade, que eles não obedecem o Código de Processo Civil para citar as pessoas. Eu passei por uma situação antes da pandemia, que justamente era um mandado de segurança, demoraram 3 meses para citar. E eles disseram que é assim lá. Eles disseram que é assim lá. Eu falei, 3 meses. A liminar saiu em quanto tempo? 2 meses depois. Meu Deus do céu. 2 meses depois. Se alguém estiver morrendo no Hospital Federal, vai morrer. O mandado de segurança, que é um remédio constitucional, tem que ser célere, tem que ser rápido. Para a Justiça Federal daqui do Amapá, não é. Meu Deus. Doutor Andrei, professor Luiz e doutora Kênia, Ministério Público afirmou que ao STJ, que gravidade do crime e reprovação social demonstra a necessidade de compressão de passaporte. Já estou pegando a notícia já pela metade. Isso. Procuradoria da República vê indícios de que Robinho se esquiva da aplicação da lei penal estrangeira. O Ministério Público afirmou ao STJ que gravidade do crime e reprovação social demonstram necessidade de apreensão de passaporte de jogador determinada por ministro Francisco Falcão. É evidente que ele vai se esquivar, né, Excelência? Com certeza. Quem que vai querer cumprir uma pena? Aí vai dos órgãos públicos da nossa legislação, principalmente fazer valer e colocar esse cidadão, se caso... Ele já foi condenado, né? Foi condenado. Colocar na cadeia, não tem dessa não de ter... Foi um estupro coletivo, entendeu? E ele participou. A questão, doutor, que essas pessoas que têm dinheiro e fama pensam que podem fazer tudo na sociedade. E não é bem assim, principalmente na Espanha lá, já foi condenado, já foi sentenciado. A vítima não quis receber nenhum benefício, em troca não quis retirar. Então tem que ser punido, tem que ser preso, tem que pagar pelos seus crimes. Cumprir a lei, né? Cumprir a lei. O pau que dá em Chico tem que dar em Francisco, né, doutora Kim? Exato. A lei americana, eu gosto muito da lei americana, porque lá, camarada já foi preso Mike Tyson, já foi preso atores famosos lá não tem essa não, meu amigo. Descumpriu a lei, é processado e se punido vai pra cadeia. Não tem regalia não. Aqui deveria ser a mesma coisa. Muito bem. Para finalizar o nosso quadro das notícias da semana, são 7h52 aqui na sua 105,9 e às 8h em ponto nós vamos passar para o quadro do direito, doutor. Nós vamos discutir sobre a violência na internet, os crimes de internet, que agora é a nova modalidade dos crimes aí que são cometidos no dia a dia contra as pessoas. Aqui falando, facção planejava sequestrar Moro e família até abril, diz investigação. A intenção dos criminosos também era promover no mesmo dia atentados contra a vida de alvos em outras partes do Brasil. A lista inclui um coronel da PM de Campo Grande e um promotor paulista, o Lincoln Gaquia. A polícia prende 9 integrantes do PCC que planejava sequestrar e matar o Sérgio Moro. Então, essa foi a notícia da semana, Excelência. Aí, que inclusive, na minha opinião, foi dado uma dimensão muito grande a esse caso. Né? O Moro não merece todo esse tratamento. Não. Já foi provado aí que é uma pessoa incompetente, é um cidadão aí nefasto, né? Que se vendeu aí para o sistema. Fez um péssimo trabalho. Entrou em combinação com o promotor, com o Ministério Público para incriminar as pessoas, né? Foi um juiz parcial, né? Não merece nenhuma consideração dos juristas, dos colegas advogados, dos juízes, promotores. Ainda foi eleito, né? Logo que ele promoveu esse atentado contra a justiça brasileira, correu para ser ministro da Justiça e depois se tornou
senador da República. Então, não merece todo esse aplauso da mídia aí, que passou inclusive 2 horas na CNN dando entrevistas, como se ele fosse a única pessoa violentada por facções criminosas, que fosse ameaçada. Quantas pessoas, doutor Andrei, hoje não são ameaçadas pelas facções que não merecem a atenção da mídia? Policiais penais, policiais militares, policiais civis, policiais federais, quantos não estão sendo ameaçados? Carcereiros, né? E que teve até uma morte agora naquele lado, mataram um policial penal lá no Rio Grande do Norte, nessa confusão que teve lá. Correto. Com a facção lá. Sim. Entendeu? Aquela facção lá é local, é um tal de sindicato, não sei do que. Sindicato do crime, né? E eles querem como principal que o PCC saia de lá. O PCC o PCC, na realidade, a primeira facção que teve no Brasil se chamava Falange Vermelho. Correto. Que foi lá no Rio de Janeiro. Depois se transformou em Comando Vermelho. Aí depois do Comando Vermelho veio o terceiro comando e veio o outro lá. Tem até um que usa a bandeira de Israel, que eu esqueci o nome. É uma confusão. Aí veio o PCC. O PCC, ele não veio como ela no Rio, que o Rio se preocupa com o morro, com o tráfico do morro, entendeu? Lá não, ele veio se preocupar com as cadeias. Então, das cadeias que ele dominou, hoje em dia eu diria que o PCC já está no nível assim, no cartel de Medellín, no cartel lá do México, do El Chapo, já está no nível já internacional, entendeu? E doutora Kênia tem que elogiar o governo do atual presidente da República, sim, que colocou a Polícia Federal para fazer o seu papel, porque eu acredito, como se fosse uma oposição em governos passados, né? Com certeza ia deixar isso acontecer e não ia colocar todo o aparato da Polícia Federal. Então a Polícia Federal não olhou quem é da oposição. Esse é o papel da Polícia Federal. Não olhar cara, não olhar rosto, partido político. Sim. Tem que despolitizar as polícias, tirar de dentro dos exércitos os militantes políticos para que ele faça seu papel constitucional, que é defender a Constituição, não é, doutora Kim? Exato, e deram muita credibilidade para ele, coisa que ele não tem. Sérgio Moro não tem credibilidade nesse país, um ex-juiz que envergonhou, né, o judiciário brasileiro, a classe, os magistrados. Eu, como advogada, eu fico perplexa com as pessoas que dão credibilidade a esse cidadão. Ele não tem credibilidade alguma, até porque tudo que ele estava fazendo, ele sabia, ele conhecia, porque ele era um juiz. Ele não pode nem alegar que ele não conhecia, que ele não sabia o que ele estava fazendo, se era lícito, ele sabia, ele era um magistrado, junto com o Dallagnol. E outra coisa, né, doutora, não é interessante isso, doutora? Eles quebraram, com essa operação Lava Jato, quebraram a indústria do Brasil, as grandes empreiteiras. Sim. Veja bem, nos Estados Unidos, vamos dar um exemplo, a empresa do Dr. Alencar se envolve lá numa grande confusão. Ele se envolve num esquema de corrupção, ele é o dono da empresa. Mas o que acontece nos Estados Unidos? A empresa dele tem 500 mil empregados. O que vai acontecer? Ele vai responder, vai ser afastado da empresa, vai passar pelo processo, pode ser condenado, sim, tá? Mas separa-se o executivo da empresa que tem gente trabalhando lá. Exatamente. Imediatamente é separado. O Moro não, ele arruinou com as empreiteiras. Com esse papo de, não sei quantos bilhões foram devolvidos. Eu vou dar um número, 500 mil desempregados das empreiteiras. Esse povo é que sofreu. Exato. Muito bem. Finalizamos essa parte do programa que trata da questão das notícias da semana e vamos entrar no quadro O Direito em Debate, o seu direito. O Direito em Debate e o seu direito. Muito bem, doutor Andrei Pinheiro, nós vamos falar sobre a violência digital. Certo. A violência digital, também conhecido como cyberviolência, é um fenômeno que cresce na era digital
refere-se a qualquer tipo de agressão, assédio, intimidação, difamação, calúnia, ameaça ou comportamento hostil que ocorre através da internet ou outras tecnologias digitais, como redes sociais, aplicativos de mensagens, fóruns online, e-mails, jogos online e outros. Existem diversas formas de violência digital, como o cyberbullying, o sexting não consensual, a exposição de dados pessoais, a difusão de fake news, o discurso de ódio, o stalking, que significa perseguição, o revenge pornô, o vazamento de conteúdo sexual sem consentimento, o trolling, que é a intimidação, e a invasão de privacidade, entre outros. As consequências da violência digital podem ser graves e duradouras. Afetam a saúde mental, emocional e física das vítimas. Ela pode levar a depressão, ansiedade, estresse, isolamento social, transtornos alimentares, abuso de substâncias, baixo desempenho acadêmico e até mesmo ao suicídio. Além disso, a violência digital também pode afetar a imagem e a reputação das pessoas, prejudicando a sua vida profissional e pessoal. Ela pode ter um impacto ainda maior em grupos vulneráveis como mulheres, crianças, adolescentes, pessoas LGBTs, QIA+, a maioria étnicas e religiosas, que são frequentemente alvos de ataques online. Para combater a violência digital, é fundamental promover a conscientização e educação digital, ensinando as pessoas a identificar e prevenir situações de risco, bem como denúncia dos casos de violência e busca de profissionais quando necessário. É importante também que as empresas de tecnologias e autoridades governamentais implementem políticas e ferramentas para garantir a segurança e a privacidade dos usuários, bem como para combater a disseminação de conteúdo violento e ofensivo nas redes sociais. Doutora Kênia, doutor Andrei e professor Lui, hoje a violência digital ela é tão grande quanto a violência física praticada na sociedade. Então é importante esse tema aqui, que é um tema novo, bastante atualizado, para que nós possamos discutir essa violência, as formas de combatê-la e também as penalidades proporcionais a essa agressão na sociedade. Violência digital a gente sofre toda hora, né, doutor André? É verdade, a gente sofre toda hora. É um tema que não abrange só a parte do direito, o senhor acabou de ler aí, não abrange só a parte da justiça, abrange o emocional, abrange a parte psíquica da pessoa, entendeu? Que pode, como o senhor falou, levar até o suicídio. Tem um linchamento digital, né? Exatamente. Tem um linchamento digital, né? Tem o tal do cancelamento. A mim não afetaria em nada, cada ser tem um pensamento, entendeu? Para quem veio daquela geração passada, que nem digital não tinha, se disser para mim, ninguém vai mais te seguir, não sei o quê, a minha vida vai continuar do mesmo jeito. Mas só que as pessoas, ainda mais depois da pandemia, né, professor, se apegaram de uma tal forma ao mundo digital, né, que aquilo é a vida dela. Aí eu acho que já começou o metaverso, né? Porque assim, a questão da virtualidade da internet, né, o mundo virtual, ele tá tão, aí eu vou entrar mais para filosofia do que pensamento de direito, que eu não domino, né? Pode falar. Tá tão forte porque hoje a gente não sabe mais definir, se eu posso falar numa perspectiva até de psicanálise, quem sou eu, né? Eu sou aquilo que está posto na internet ou sou aquilo que está posto aqui no mundo real? O metaverso, que o senhor estava falando desde o início, né, é justamente esse tipo de processo onde se cria um universo à parte, né, um universo virtual, onde eu faço as coisas, até ganho dinheiro lá, inclusive. Eu tenho um colega que, no caso, foi meu professor. Universo paralelo, é o mundo imaginário. O mundo imaginário. Feliz, mas eu acho que a gente já exatamente. vive isso, doutora. Porque o professor acabou de falar, e eu acredito nisso, uma certeza eu tenho. A pessoa do mundo digital que se apresenta nas redes sociais não é a mesma pessoa. Ali é outra pessoa.
Pois é, e aí quem sou eu? Eu sou aquela pessoa do virtual ou sou a pessoa aqui do real? Né? Porque é muito fácil ficar aqui atrás do computador e do celular e criar uma personagem, né? Um avatar ou algo do tipo, né? E eu posso ser quem eu quero ser lá. E aí acaba que existe dentro desse diálogo entre a internet, esse mundo virtual e o mundo real, pegando um pouco assim do Platão, né? Essa crise que gera um tipo de crise de identidade. Isso. Né? Então acontece de um adolescente, um jovem que ainda é muito imaturo, de certa forma tentar basear sua identidade, criar sua identidade, aquilo que ele é enquanto essência, a partir dos views lá que ele pode obter, ou da sua opinião posta na internet. Então esse eu virtual e eu real entra em conflito e gera essa crise de identidade. E negativamente, né? Tá aquele negócio de like, né? Isso. Like, bacana, seguir e tal. E também tem a parte contrária, né? Que é a negativa. Ele ser cancelado, né? Doutor André, inclusive o Instagram antes era visualizado os likes, agora não, justamente porque muitas pessoas ficavam em depressão porque elas não tinham tantas curtidas. Tem lá, entendeu? Mas é meio escondidinho, só se eu clicar, pessoa clicar, aí eu vejo quantos likes. E aqui no Brasil, e especialmente eu falo no estado do Amapá, hoje tem o cyberbullying, que eu até li a respeito. Certo. Mas antes era o bullying. É o bullying ainda, né? Que é o presencial. Já é o mundo presencial. Exato, que é o mundo presencial. E tem o cyberbullying. Mas na nossa geração, eu achei muito interessante quando eles falaram, se fizesse comigo, eu não ia estar nem aí. Porque as gerações, elas mudam, entendeu? Elas mudam cada vez. Essa geração, hoje em dia... Nós brincamos de peteca. E nossos pais, a geração dos nossos pais, não sei na sua, a gente era conhecido por apelido. Meu pai, todo mundo era conhecido por apelido. E ninguém ficava belindrado, ninguém ficava em depressão, mas a geração é outra. Mudou, né? Mudou. Tem o bullying que é presencial e tem o cyberbullying que acontece muito com os adolescentes, jovens na internet. E professor? E eu queria saber do professor que está aqui, como é que a escola lá enfrenta essa situação? Eu queria saber. Como é que ela enfrenta? Inclusive, quando eu lecionei a disciplina de cidadania, moral e ética, que tem essa disciplina na área particular, na verdade, no privado, foi imposta essa tentativa de fazer com que um tipo de combate ao bullying, né? Mas como eu comecei com os alunos? Eu comecei assim, olha, eu comecei com mais uma reflexão com eles, do tipo assim, vocês têm que entender primeiro quem vocês são. Primeira coisa que você tem que entender é saber quem você é. Mas por que, professor? Porque a pessoa só vai conseguir te ofender se você der poder a ela. Correto. Olha, só falou tudo. Então, você nunca deve fazer, ou seja, uma pessoa no cyberbullying na internet ou na vida real mesmo, ela só vai conseguir ofender no momento em que você dá importância para ela. Não torne uma pessoa tão importante a ponto de ela conseguir ofender você. Mas sabe que você é primeiro passo. Então, para combater essa questão do bullying, comecei assim com eles, né? Saiba quem você é. Não dê poder ao outro para que o outro venha ofender você. O senhor falou tudo. E a segunda parte que eu falei com eles, com base nisso, saiba aonde você está. Porque o que acontece? Teve uma reunião com os pais na escola, em que eu palestrei para eles sobre o bullying na escola, né? Com os pais. E aí o que acontece? Eu falei assim, pais, seguinte, eu não vou aqui dar uma não de um ser virtuoso, mas de enganar você no seguinte sentido. Existem ambientes onde a brincadeira ela pode ocorrer. Por exemplo, acho que todos nós aqui, nós temos nossas famílias, nós temos um tipo de brincadeira da nossa família, né? Você imagina, vou pegar meu caso. Lá em casa, quando eu morava com a minha mãe, a gente tinha a brincadeira de falar um pro outro, assim, entre nós, assim, urubu. Isso eu fiz, tipo de coisa. Mas era algo de intimidade da família. Sim. Eu falei, pai, não transforma essa atitude, não faça e não ensine a seu filho essa atitude para que ele venha ter na escola, porque é outro ambiente. Né? Eu não estou dizendo que não pode existir brincadeiras, sim, só que essas brincadeiras em outro ambiente pode, consequentemente, gerar o bullying. Então, esse primeiro passo de fazer com que os alunos se conheçam, sabem o que eles são, o seu valor e a sua identidade, como eu falei agora há pouco, é o caminho ideal para que o bullying seja enfrentado. Lógico, também tem a questão da legislação, questão penais, isso não deve ser descartado nunca, mas começar o trabalho de base, de identidade do aluno, é um bom começo para se enfrentar o bullying. Porque é uma coisa silenciosa, né?
os pais eles não sabem o que está acontecendo lá no mundo virtual. Perfeitamente. Não é verdade, professor? Sim. E aí, meu amigo, infelizmente, quando vão descobrir já é tarde, né? Sim, infelizmente. Doutor Andrei, ontem saiu a notícia que os Estados Unidos ele vai pedir, entendeu? Aconteceu uma legislação, vai ser no ano que vem, Certo. que os pais eles vão ter que dar autorização para os filhos para eles se cadastrar nas redes sociais, Sim. entendeu? A menor de 18 anos. Então, foi ontem. Uhum. É uma cidade lá dos Estados Unidos. Então hoje já começou com essa preocupação. Essa cidade, e muitos vão aderir, muitos outros estados dos Estados Unidos vão aderir. Entendeu? É em Utah. Exatamente, essa cidade de Utah, nos Estados Unidos, foi aprovada essa legislação. Tem a Vocatio Legis, ela só vai ser reivindicada no ano que vem, entendeu? Por causa da Vocatio Legis, mas foi aprovada ontem, entendeu? Foi aprovada ontem essa legislação. E todos os estados, e talvez o Brasil passa a aderir, no seu entendeu? direito. Essa legislação de que os pais eles têm que dar autorização para os filhos se cadastrarem nas redes sociais. Isso. E eles vão acompanhar tudo que o filho, entendeu, faz nas redes sociais. Muito bem. É muito importante, porque o número de suicídio por causa do cyberbullying, ele aumenta cada dia no mundo, entendeu? Correto. E doutora Kênia, como é o tema da internet, que está muito ligado também à questão do inglês, né, da tecnologia, então esses crimes da internet, eles vêm aí, eu não sei nem se tem aí a tradução para o português, mas já vem com os temas aí todos em inglês, como essa perseguição, chamado stalking, né? O stalking também conhecido como assédio predatório. O stalking, cyberstalking, esse tipo de assédio na internet tem relação com o comportamento obsessivo em que uma pessoa desconhecida ou não, seja por meio de redes sociais, mensagens ou ligações telefônicas, monitora a atividade de uma pessoa e busca chamar a atenção de uma forma que gera apreensão e o medo. Divulgação não consensual de imagens íntimas. Esse caso aí é um caso muito comum, nos grupos de WhatsApp, enfim, pegarem a imagem das pessoas e divulgarem e fazerem extorquir as pessoas também para poder retirar essas imagens das redes sociais, que é chamado sexting. Não é uma forma de violência, mas sim uma prática sexual que consiste no envio de fotos ou vídeos íntimos de forma consensual. O problema é que quando essas imagens são divulgadas sem o consentimento, seja publicamente ou para contatos próximos da vítima, para prejudicá-la e constrangê-la, em alguns casos o stalking pode usar esse tipo de conteúdo para extorquir dinheiro da vítima, isso que nós comentamos agora. Uma prática conhecida como o sexting. Estou enrolado no inglês. É o sextorção? Então, doutor Andrei, doutora Kênia, esses crimes praticados na internet, muito embora ainda não tenha uma legislação específica, mas por analogia se pode muito bem tipificar esses crimes no Código Penal, como perseguição, como assédio sexual, abuso, né, da imagem das pessoas, calúnia, difamação, tortura principalmente. Tortura, né? Então, o Código Civil, de maneira nenhuma, o legislador, como é o juiz, pode deixar de aplicar uma pena a uma pessoa que denuncia um crime na internet, praticado na internet, por falta de legislação, Excelência. Não, de forma alguma. Nós temos legislação aí. Agora só é o seguinte, né? Tem que ser tipificado, tá? E tem que ter também uma polícia, né? Bem preparada, né, doutor? Porque eu não sei nem se aqui no Amapá, eu desconheço, eu sou da área criminal, mas eu desconheço se aqui tem uma delegacia
de crimes virtuais. Eu acredito que aqui tem uma delegacia. Tem, doutora? Tem uma delegacia de crimes virtuais e ela funciona no aeroporto de Macapá. É no aeroporto. É no aeroporto de Macapá. Certo. E eu sei disso porque eu atuo muito na vara de família e acontece muito esse crime que o doutor falou das fotos íntimas. Certo. Às vezes o casal, né, tem fotos íntimas, quando se separam, quando se divorciam, aí acontece às vezes de divulgar. Meu Deus. Entendeu? De divulgar, às vezes não é nem casado, às vezes é namorado e tal. Então eu já atuei muito na vara de violência doméstica, na delegacia da mulher, a respeito disso. Que entendeu? coisa mesquinha, né? Exato. Então, tudo perpassa. Hoje em dia, os relacionamentos, eles não são mais presenciais, entendeu? E é uma pena, entendeu? Hoje os relacionamentos, eles são virtuais, inclusive amorosos. Sim. Tudo hoje em dia começa pela internet, entendeu? É uma curtida, é um like, é uma conversa. Coraçãozinho. É um coraçãozinho, entendeu? Então, o que a gente precisa? Nós não temos uma legislação, nós temos uma legislação, teve um marco da internet. Certo. Tem a legislação que ficou famosa, que é da Carolina Dickmann, entendeu? Que ela teve fotos vazadas, né? Além de todos esses crimes que a gente está falando, que são os mais recentes, entendeu? Tem esses outros aqui, até que eu coloquei, é o plágio, a invasão de dispositivo de internet, tem o hacker, que a pessoa invade, às vezes se passa pela gente com uma foto e começa a pedir dinheiro, começa a pedir dinheiro de terceiros, se passando por outras pessoas. Isso entendeu? acontece muito. Muito. Aqui em Macapá, principalmente, o volume aumentou, entendeu? E tem a delegacia. Falo para todos os ouvintes da rádio 105.9 que tem a delegacia, ela funciona lá de crimes cibernéticos, ela funciona dentro do aeroporto de Macapá, tá? E que a gente precisa ter cuidado, como os nossos relacionamentos, eles se virtuaram, não é mais presencial, aconteceu a virtualização deles. A gente precisa apenas ter cuidado. Precisa ter cuidado com quem a gente vai se relacionar, com quem a gente vai falar, porque a legislação, nós temos a legislação comparada. Pode não ter uma específica daquele crime, mas hoje os juízes, eles atuam com essa legislação comparada. Por exemplo, se a ofensa, tem injúria, tem calúnia, tem difamação, são aplicados esses dispositivos da nossa legislação. Entendeu? O sextorção, que é um tipo de extorsão, na realidade, né? Aí coloca o nome sextorção, que é virtualizado, entendeu? Tem, o senhor pode falar, passa para o doutor Andrei, que ele pode aplicar a O senhora lembra, né? Que esses crimes que a senhora citou aí são muito praticados de dentro da cadeia, né? Sim, exato. Teve até, inclusive, um camarada aí, né? Que tinha fotos íntimas, né? Sim. De mulheres aí, e estava extorquindo elas. Ele estava de dentro da cadeia extorquindo. Não sei como ele conseguiu as fotos íntimas. E, doutor Andrei, e os principais crimes aqui, temos aqui a violência de gênero online. O Direito em Debate. Apresentação: Doutor Alencar, o Caçador Web, Doutor Andrei Pinheiro e Paulinho do Cinema. Continue ligado. Muito bem, você está acompanhando o programa O Direito em Debate na sua 105,9 FM Rádio Onda Livre de Santana. São 8h17 aqui na nossa bancada, doutor Andrei Pinheiro, professor Luiz, doutora Kênia Pinheiro, e temos a honra aqui de termos aqui conosco o nosso querido amigo, o Franz Miller. O Franz Miller tem um trabalho social muito bonito no município de Santana, que depois precisa vir para a nossa bancada para nós discutirmos aqui na sua 105,9. A gente precisa de gente ativa na sociedade, né, doutor Andrei? Com certeza, quanto mais pessoas, né, que fazem a diferença, né, que não se acomodam, né, porque tudo é o comodismo, né. Muita gente acha tudo normal, eu não vou mudar o mundo. Não, meu amigo, mude pelo menos aqueles que moram perto da sua casa, que já começam a fazer alguma coisa pelo mundo. Doutor Andrei, todos nós parabenizamos muito o doutor Alencar pela iniciativa desse programa e levar o direito para toda a população através da internet, através do rádio.
Então, é muito importante todos esses esclarecimentos sobre os nossos direitos. Entendeu? São os nossos direitos. Então, ainda sobre os crimes virtuais, eu anotei aqui, tem a lei número 12.965 de 2014. O que é essa lei? É o Marco Civil da Internet. Entendeu? Inclusive, essa lei fala que se vazar essas imagens, entendeu? Os provedores eles podem ser penalizados se eles não retirarem do ar. Tem a lei, né, que eu já falei, que é a Carolina Dickmann, 12.727 de 2012, que teve as fotos vazadas. E o que eu achei interessante estudando esse tema é que as agressões contra mulheres lésbicas, bis, mulheres trans, ainda não é tipificada nacionalmente. Entendeu? Não é tipificada. A única legislação que nós temos é uma estadual. São Paulo avança, é a Lei 10.948 de 2001. Ela que garante, resguarda o direito das mulheres lésbicas, bis e trans nesse mundo virtual, quando elas forem a sua imagem, né, sua reputação for denegrida, tem essa lei que é estadual de São Paulo. Então as leis brasileiras elas ainda são assim muito genéricas, mas existe uma legislação que é a nossa do Código Penal. O doutor André bem sabe que é o nosso criminalista, e o doutor Alencar também. Elas não deixam de ser criminalizadas, entendeu? Condenadas. O agressor, a pessoa que fizer isso, ele vai ser penalizado. E tem um enfoque na parte de indenizatória, na parte civil, que é a minha parte, entendeu? Então, não deixem de procurar a Delegacia dos Crimes Virtuais, que ela fica no aeroporto, e dar andamento, registrar um boletim de ocorrência. Posteriormente, contratar um advogado, exato, né? Era isso que eu ia dizer. Contratar um advogado ou ir para a defensoria. Exato, eu ia fazer o nosso merchan aqui, que foi registrar o boletim de ocorrência e procurar os seus advogados. Sim. E doutor, tem também aquela parte também nociva, né? Porque eu falo a verdade, eu não estou nem aí. Nós tivemos um presidente aqui, nós tivemos nos Estados Unidos que se elegeu com mentira lá, com fake news, que foi o Trump. E nós tivemos um aqui também que se elegeu com mentira. E tudo na internet. Entendeu? Aquele disparo de robô, né, professor? Aquela disparada de robô lá. Entendeu? Muitos, por exemplo, eu posso contar uma mentira sua, até a Globo mostrou isso um dia desse no Fantástico. Que o camarada é israelense, ele tem programas lá, inclusive ele trabalha em todo o planeta. Ele faz a caveira de um político lá. Rapidinho ele implanta uma notícia lá e os robôs dele disparam. Aí pronto, já está feito estrago já, doutor. E não dá nem para identificar de onde ele está mandando. E doutor Andrei, e diante desses crimes de internet, essas classes de pessoas, digamos assim, as menos esclarecidas. As minorias que chamam, eu não gosto nem de falar minoria, esse tema aí, mas são as mais prejudicadas, né? Nós vimos aí o principal negro, né? Pessoas da raça negra, mas tem homossexual. A gente conhece negro, doutor, que é racista. São mais prejudicados porque os ataques são constantes nas redes sociais, ofensas contra as pessoas. Principalmente quem é ator, né? O pessoal público. E temos aí a legislação que a doutora Kênia colocou muito bem, sobre a lei Carolina Dickmann, mas temos as leis penais também, temos o Código, o Estatuto da Criança e do Adolescente, temos aí a lei de contravenções penais, perturbação da tranquilidade, molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade por assinte ou por motivo reprovável, a pena de 15 dias a 2 meses, muito pouco, né, doutor? Muito pouco. Que pode ser convertido em multa. O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990, se a vítima tem menos de 18 anos. E o artigo 241A dispõe que incorrerá em pena privativa de liberdade e multa aquele que oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por sistema de informática ou telemétrico, fotografia, vídeos ou qualquer registro que contenha cenas de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente.
Então, essas redes aí que estão sendo desbaratadas aí, que nós acompanhamos, de vez em quando, também, né? De vez em quando a Polícia Federal prende aí uma rede de pedófilos, inclusive uma situação triste aconteceu lá na Ferreira Gomes, foi preso várias pessoas lá, e esse crime aí, Excelência, ele não tem lugar, né? Viu, uma cidade pequena como Ferreira Gomes, está conectado com um grande centro urbano, cometendo os crimes aí, essas redes de pedofilias aí, esses criminosos aí organizados, principalmente usando a Deep Web, né? Que fica mais difícil de ser encontrado, de ser rastreado. Só a Polícia Federal aí consegue decodificar essas informações e encontrar esses criminosos. Eu acho, professor, que o grande problema aí é identificar, né? Sim. Porque a maioria não está nem aqui no país, né? Exatamente. Saber de onde, até identificar o IP do aparelho dele, né? Ele está bem longe, né? Já saiu, né? Mas quando a doutora tocou num ponto sobre a questão da questão do programa fornecer isso para a população em relação ao direito, é muito importante, porque é o seguinte, não só a filosofia, mas também o direito, as pessoas olham parece ser algo de outro mundo, né? Como se fosse algo subjetivo. Isso, perfeitamente, né? E acaba que não consegue ter o tipo de acesso à informação necessária para denunciar esses casos, né? Existe uma dificuldade dentro da legislação, vocês são doutores na área, né? Eu vou entrar aqui como leigo, né? Sim. De tipificação desse crime, né? A gente não tem na legislação uma tipificação, algo realmente específico para isso. O que a gente tem é comparação, né? Você pega, por exemplo, no Código Penal o artigo 138, 140, 141, 139 do Código Penal, que faz sobre injúria e calúnia de difamação. Você pega o próprio ECA, né, no artigo 241. Sim. Então, não são necessariamente uma tipificação, mas se aproxima, né, para tentarmos chegar a um tipo de pena cabível para aquele crime. Esse programa está sendo importante porque se para nós que temos acesso a maior informação temos dificuldade de alcançar uma tipificação para esse crime, imagina uma população que não tem. Exato. Né? Então esse programa está sendo importante justamente por isso, né? A gente vai mostrar que por mais que não tenha tipificação na legislação em relação a esses crimes, existe sim um caminho a seguir para tentar denunciar, mostrar de que forma nós podemos alcançar essa denúncia, né? Denunciar para que se possa fazer alguma coisa em relação a isso, a população que infelizmente está tendo acesso à internet, mas não consegue, como diz o Cortel, né? As pessoas acessam a internet, elas navegam, naufragam, né? Não conseguem navegar, elas se afogam, elas morrem afogadas, né? Então, nesse ponto, esse debate é importante justamente para darmos luz sobre esse tema em relação à legislação. E ainda tem aquilo, né, doutora Kênia? Que às vezes a mulher ela denuncia lá, fulano me assediou, fulano cometeu violência comigo, fez isso, fez aquilo, e tem a turma do contra, né? Sim. Vem dizer assim, não, mas tu é safada, tu provocou, tu fez isso, tu fez aquilo. Quer dizer, ainda tenta criminalizar a vítima, né? Exatamente, e doutor, porque esse comportamento ele vem já, principalmente com relação às mulheres, esse assédio, por exemplo, aconteceu no Big Brother, que foi muito falado, entendeu? Doutor, nenhum homem pode ir passando a mão no corpo de uma mulher, entendeu? Sem consentimento dela, ou não tem nem qualquer tipo de relacionamento, entendeu? Então roubar um beijo, né? Em rede nacional, entendeu? Então, tudo isso é muito novo. Até nós mesmos, mulheres, às vezes a gente não sabe quando a gente está num relacionamento tóxico. Ou então quando a gente está sendo vítima de uma violência, entendeu? Nosso corpo, da nossa integridade física, entendeu? Então, esses assuntos, eles devem ser abordados. E nós aqui, a gente sempre agradece ao doutor Alencar pelo espaço e pela oportunidade, entendeu? Porque, como bem o professor falou, nós que somos esclarecidos, há essa dificuldade, imagino que não é. E entendeu? Olha, doutora, eu vou lhe falar uma coisa já na prática. Tem que tomar muito cuidado, o povo aí que vai para boate, para bares, porque eu estou defendendo um rapaz que ele está sendo, claro que ele vai ser julgado, né? Sim. Ele está sendo processado
como estupro de vulnerável, entendeu? Porque ele saiu com uma menina lá, eles se embebedaram, né? E aí teve uma relação sexual e depois veio o processo agora para ele, entendeu? E aí a justiça vai decidir se ele é condenado ou inocente. Mas tem que deixar claro o povo aí, aquele negócio antigamente, né? O povo até tinha aquelas piadas, né, nefastas, e dizia assim, não, bora tal hora lá na boate que a mulherada já tá meio doida. Sim. Mas cuidado, meu amigo, que hoje em dia a mulher doida não é muito bom, não. Não, e outra coisa, doutor, o senhor falou sobre essa situação, às vezes os pais também têm menor em boate, entendeu? As meninas, às vezes, elas têm um corpão, as meninas de hoje em dia, elas têm um corpão, entendeu? Sim. Mas hoje em dia... De 12 anos parece que tem 15, 16. Meninas assim, um corpão, tem que saber, tem que fiscalizar, entendeu? Porque deixa entrar menor em boate. Eu peguei um caso assim, sabia? Que um cliente meu não sabia que ela era menor de idade, justamente que era uma menina quase de 2 metros, entendeu? Foi numa boate. Entendeu? E ele pode responder ao crime exatamente de estupro de vulnerável, porque foi as vias de fato, entendeu? Esse crime que aconteceu no Maranhão, a criança, era uma criança de 12 anos, ela conversava há 2 anos com uma pessoa pela rede social. Será se o pai ou uma mãe, entendeu? 2 anos, doutor, ela conversava com o homem há 2 anos. Ou seja, uma criança, ela é imatura, ela não sabe o que ela está acontecendo. Professor, como os pais fiscalizarem, não, o senhor quer dar... Olha, esse contato com a internet, não tem como haver uma fiscalização de saber o que a filha está falando, com quem ela está falando. Sim, aí como vai saber dos pais, né? Porque o que acontece? Hoje em dia, o que os pais fazem? Como a rotina de trabalho é muito grande, né? E a preocupação é muito grande, as ocupações são muito grandes, o que o pai faz? Ele compra o celular, toma meu filho, não me perturba. E deixa o filho com o celular. Isso é um problema muito grave. Qual seria o ideal nesse caso? Eu conheço muitos pais de alunos que fazem isso. Ele compra o celular, mas todo e qualquer perfil que o filho cria é monitorado. Isso aí. Entendeu? Então tem esses dois casos, né? O pai que dá um celular para o filho, não, o filho vai lá. E acaba que uma coisa que eu ouvi que me marcou muito é uma frase que diz assim, que se você não começar a cuidar do seu filho agora, correto, o tráfico vai cuidar. Sim. A prostituição. A prostituição vai cuidar. Você não tem tempo pro seu filho, a pornografia vai ter tempo pro seu filho. E aí entra um outro ponto que a senhora levantou em relação à questão de menor de idade, por exemplo. Alguns vão se defender, não sei se você já ouviu isso na sua área, alguns vão se defender, mas ela quis, ela consentiu. Não sabe. Né? Mas e aí, cara, o que tem a ver isso? Não tem nada a ver isso. Crime, é crime. E deixando... por mais que ela consinta, ela não sabe o que ela está fazendo porque ela é menor de idade. Ela tem 12 anos, 12, 13, 14, 15, entendeu? 17, entendeu? Ela não sabe o que ela está fazendo, entendeu? Não existe isso de, ela consentiu. É um crime que praticamente não tem defesa, né? Exato. Sim. E ao final o camarada certamente vai levar uma pena. Vai responder. E aqui é uma alerta aos pais, como professor aos pais. Pais, por favor, você está me ouvindo nesse momento, se você não tiver tempo pro seu filho, o celular vai ter tempo, a prostituição vai ter tempo, o tráfico vai ter tempo, facção vai ter tempo, pornografia vai ter tempo para educar teu filho. Comece a educar agora, monitore seu filho, que você deu uma bomba, você deu uma arma a uma criança. E professor, e esse povo aí que é envolvido em pornografia, eles têm como ser penalizados? Por exemplo, o camarada vai lá na tal da Deep Web lá e pega cenas até de sexo com crianças, até com recém-nascido. Infelizmente tem essas aberrações. E aí, a federal tem como chegar nele lá e prender? Olha, eu acredito que a única que consegue... Só se der o compartilhamento, né? Compartilhamento. Eu acho que a única polícia que pode realmente solucionar esse caso de maneira bem mais afinco é a Polícia Federal. Ela tem meios maiores de se alcançar isso, né? Porque, como eu disse, até localizar o IP do aparelho que está utilizando, os arquivos que estão no seu computador, no seu celular, o cara pode estar longe. Por isso que às vezes até aprender um cara desse demora muito, né? Demora 10 anos para aprender, tá 10, 20 anos aí compartilhando pornografia infantil. É um negócio bem assim que até causa repulsa e tristeza. Sim, com certeza. Até com animais. Meu amigo, a mente humana é só um psiquiatra para trazer aqui. E doutor Andrei, e são vários crimes aí
né? Eu acho que na internet o único crime que não pode ser praticado é aquele do contato físico mesmo. Né? Mas, tirando isso, vários outros crimes, quase todos os crimes são praticados ciberneticamente. O crime de injúria racial é o mais latente aí, né? Que a pessoa... homofobia. A lei prevê, seu artigo 20, que praticar, induzir, incitar discriminação ou preconceito por raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional é crime, com reclusão de 1 a 3 anos e multa. E se o crime é cometido... Isso é muito pouco, excelência. E se o crime é cometido por intermédio de meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza, como no caso da internet, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos e multa. É importante destacar que o crime de racismo é inafiançável e imprescritível. Ou seja, os condenados ao condenado não é dada a possibilidade de pagar a fiança e não há prazos para a vítima denunciar o crime. Então, se a pessoa cometer um crime aí, excelência, aí de racismo, né, saiba que não prescreve. A hora que ela quiser ir numa delegacia, procure o Ministério Público, procure a delegacia, procure um amigo, né? É difícil a pessoa chegar até uma delegacia, excelência, para denunciar um crime. É uma decisão muito difícil. A pessoa faz um juízo de valor, né? Muitas das vezes as pessoas, o agressor é um parente, é um vizinho, é um amigo. Então é muito difícil a pessoa se deslocar até uma delegacia para denunciar um amigo, para denunciar um parente, para denunciar um vizinho, com medo de retaliação. A sociedade, ela prega isso na pessoa: olha, não faz isso que você vai se complicar. Então é uma decisão muito difícil a pessoa chegar até uma delegacia, mas é importante a pessoa conversar com amigos sobre isso. Muitas das vezes a pessoa não tem coragem, mas um amigo vai lá e encoraja a pessoa: vamos lá, vamos denunciar mesmo. E você só está contribuindo com a sociedade, excelência. Quando você age dessa forma, muitas das vezes até reprovado por certas pessoas, você está contribuindo para a sociedade, para nós termos no futuro uma sociedade mais justa, né? Com pessoas que se respeitam, com pessoas que não olhem pela cor da sua pele, que não olhe pela sua raça, sua origem, de onde você veio, condição financeira, mas sim olhe você como pessoa, como ser humano, que merece todo o respeito, que merece ser respeitado e considerado na sociedade pelo que você é, né? Todos nós temos uma história de luta, uma história difícil, né? E nós carregamos essa história conosco, né? E não é uma pessoa, como bem colocou o professor Luiz Ricardo, não é uma pessoa qualquer que vai tirar a nossa dignidade, excelência, com palavras, não é? Mas não é possível, não deixar para lá também. Não. Deixa para lá, o cara está me ofendendo, vamos deixar isso não me ofende. Não, tem que ter este mecanismo punitivo. Procurar a responsabilização, essa responsabilização, né? Como uma questão educativa para a sociedade. Com relação a essa situação que o doutor colocou, é interessante, se eu posso comparar, por exemplo, em relação a doenças da mente, depressão, ansiedade, esse tipo de coisa. Ela não é levada tão em conta porque ela não é visível. Sim. Por exemplo, não é visível, né? Eu aplico esse mesmo princípio à questão do racismo. Qual é o limite, né? O limite, mas qual é o crime que realmente é válido, assim, vamos dizer, em termos de denúncia e de fato de responsabilização? É aquele que se aparece. É uma facada, é um tipo de lesão corporal. Isso aqui sim, isso aqui foi crime. Agora, quando são meras palavras, não tem tanta importância, porque não é algo visível, não é algo que se sente na pele, né? Não é algo que se sente no seu corpo, no sentido físico da coisa. Então, a dificuldade em relação à denúncia que o senhor bem levantou é justamente essa, é algo mais escondido, não há algo lesão corporal em relação a essas coisas, algo mais verbal. Então, portanto, as pessoas não querem mais saber disso, não querem levar em conta, porque isso aí é frescura. Não teve lesão, entende? Eu vejo dessa perspectiva. E isso é tão baixo, isso diz respeito tanto à nossa humanidade caída, se eu posso usar um princípio da teologia em relação a isso, é que durante tanto tempo da história da humanidade, a cor da pele nos afastou uns dos outros.
A cor da pele, a epiderme, como é epiderme que fala, né? A epiderme não diferenciou. Isso é algo lastimável. O que você acha, professor, desse povo aí, que infelizmente existe isso aí, né? O que agora mudou. Agora, não é mais, agora o termo correto é preto, né? O preto, né? Que ele diz assim, como o senhor acabou de falar, né? Isso é frescura, rapaz. Frescura, esse negócio de racismo, essas coisas aí, é papo furado. Nós tivemos no governo anterior, o senhor sabe, né? Aquele presidente da Fundação Palmares, que ele era totalmente racista, ele era preto. Não é verdade? As atitudes dele, as frases que ele falava, ele falou que não houve escravidão no Brasil. Absurdo. Um preto, um negro, falando que não houve escravidão no Brasil. Ele disse que isso era frescura. Entendeu? Ele usava a camisa da Margaret Thatcher, né? Isso, usava a camisa da Margaret Thatcher. E também tem os gays que são homofóbicos. Né? Rapaz, isso é frescura, esse negócio. Tudo é mimimi, né? Eu digo assim, tudo é mimimi, rapaz. É negócio, o cara é viado, é isso, é aquilo. Tem que aguentar. Então a maioria desse povo está na direita. Correto. Entendeu, doutor? Como é que o senhor define essa pessoa? Ou ela não concorda com os outros, ou ela quer ser o diferencial dos outros, a oposição, para ela ter destaque? Ah, tá. O que eu vejo nessas discussões, seja em relação à homofobia, a racismo, qualquer coisa hoje, e isso é muito chato mesmo, muito chato, qualquer coisa hoje. Não só a direita, vamos pegar também a esquerda, né? Não é só a direita que faz isso, a esquerda também. A própria mulher. Sim. A própria mulher. Ah, rapaz, ela provocou aquela mexicana lá do Big Brother. Sim. Tava provocando, se o cara passasse a mão. Mulher falando isso, fizesse qualquer coisa, normal. Sim, Nós estamos... eu ouvi muitas mulheres falando isso. Mas ela provocou, ela quis e tal. Entendeu? Não é assim. E por que ela bebeu? Ele fala assim, por que ela bebeu? Todo mundo estava bebendo. Se ela sabe que ela não se aguenta, não beber. Sim, sempre querem culpabilizar a mulher. A gente entendeu? tá tão desumano. As próprias mulheres. As próprias mulheres. Como são os negros racistas e os gays homofóbicos. A gente está tão desumano. Por que eu estou dizendo até a esquerda também esse ponto? Porque a gente está tão desumano que até a vacina do Covid a gente politizou. Até a vacina. Olha, eu odeio, professor, esse negócio de esquerda e direita. Isso aí já está ficando nojento já. Exatamente. A gente devia estar preocupado com o governador, com o prefeito, não fosse. Questões práticas, né? Da vida, né? Questões práticas. Independente de quem está no poder, né? Porque qualquer coisa, tu é da esquerda, tu é da direita. A bipolarização, né? Tu é azul, tu é amarelo, sei lá como era. Antigamente era azul e amarelo. Era. E aí o que acontece? A gente começa a interpretar, a gente começa a ter uma cosmovisão, uma cosmovisão política. Então a gente não consegue olhar com uma visão humana acerca das coisas. Do racismo, da homofobia, da intolerância religiosa. A gente vai olhar com o nosso viés político e ele está correto. E o grande problema disso é que a cosmovisão, ela é um compromisso do coração. Quando eu olho, tem que parar. Tem que parar, pode, né? Não, pode continuar. Quando eu analiso o mundo através da minha ótica, né, da minha cosmovisão, que é um compromisso do coração, é meu coração ali manifesto, a política vai ser justamente um senhor para você. Você vai começar a olhar o mundo ao seu redor a partir do seu viés político. E isso é muito ruim, porque ela atropela uma palavrinha que a gente está esquecendo. A direita esquece, a esquerda esquece, nós como professores também esquecemos, qualquer área da profissão esquece, advogados esquecem a palavra alteridade. Não autoridade, alteridade. É eu enxergar o mundo através dos olhos do outro. Sim. Eu não estou sentindo. Capacidade de se colocar no lugar do outro também. Eu não estou sentindo. Então, eu percebo nessa polarização de política direita e esquerda, que é maldito. Gente, né? Famílias se separando. Exatamente. Pai sem falar com filho, irmão sem falar com irmão. Não, mas antigamente, doutor, a gente não tinha isso no Brasil, não. Porque é um compromisso do coração. Começou esse negócio de direita e esquerda. Quem não pensa de um jeito é da direita, né? Extremo. Sim, morte, né? Chegou ao extremo nesses 4 anos. E foi essa violência, ela foi disseminada pelo próprio ex-presidente da República. Como nós vimos, doutor, que eu já falei aqui, doutora, que nós tivemos uma eleição atípica. Não se estava falando em segurança, em saúde, em educação,
em economia, estava se falando que um era do diabo, o outro era de Deus. Que isso, meu amigo? Tá entendendo? Meu Deus. A discussão religiosa, em vez do que interessa, o camarada vai governar, o cara não vai ser padre, o cara não vai ser pastor, não vai ser pai de santo, o cara vai ser presidente da república. E no Brasil, entendeu? Sim. Não é. E satanista, não. Né? E no Brasil, e o Brasil, ele é laico, ele é de todo mundo, de todas as igrejas, de todo mundo, entendeu? E comportamental também, entendeu? Ah, não, eu não vou votar no fulano porque é isso, é aquilo, Ele não. é macumbeiro, né? Exatamente. Não, ele é laico, ele é de todo mundo. Mas eu ganhei o voto de uma evangélica pro Lula. Foi. Ela disse, o Lula é do diabo. Aí eu disse pra ela, mas a senhora, como evangélica de Deus, a senhora tem que orar para que ele seja de Deus. Quantos não eram do diabo e não são de Deus hoje em dia? Ei, doutor Andrei, aqui, né, voltando O tema. o tema aqui dos crimes cibernéticos. Por isso que eu falo lá. E o cadê sua fé? O direito em debate e o seu direito. Ótimo, doutor. Bom, doutor Andrei, aqui a justiça já reconhece o estupro virtual. Ixi. Né? Com base nos crimes tipificados no artigo 213, que é o estupro, e 217A, o estupro de vulnerável do Código Penal, já foram dadas sentenças que reconhecem o estupro virtual. Isso porque desde 2009 a legislação brasileira caracteriza o estupro como um ato de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir com que ele se pratique ato libidinoso. A partir desse entendimento, o estupro virtual pode ocorrer, por exemplo, quando uma pessoa constrange a outra por meio da internet a praticar o ato libidinoso, né, tirar roupa, webcam, etc. Então, doutor, saiba muito bem que esse estupro virtual já é considerado pela legislação até julgado, brasileira e julgado. Então, não basta a pessoa assediar uma pessoa pela internet, a praticar crimes, né, que a legislação anda a passos largos nesse sentido. Sim. Eu acho que o grande ponto da legislação em alcançar esses crimes é justamente esbarra no fato de, vamos dizer assim, da liberdade, né? Por exemplo, quando o WhatsApp para alguma investigação, né, todo mundo reclama. Mas é necessário parar às vezes para averiguar coisas como desse tipo, né? Mas aí esbarra justamente nesse direito aí, vocês podem falar bem melhor do que eu, de que forma, por exemplo, nós podemos alcançar esses crimes virtuais dentro de um ambiente em que ele promove a liberdade de expressão no sentido lato da coisa, no sentido máximo da coisa. Como é que se dá isso? Como é que eu posso alcançar esse alguém que está cometendo esses crimes virtual? Poxa, seria bom, doutor, que a gente convidasse aqui um delegado, né? Delegado de polícia, para saber como é que está esse... Até procurar saber quem é lá o da delegacia virtual lá, né? E se a delegacia virtual tem esse aparato, porque precisa de todo um aparato, né? A gente tem para desvendar esses crimes. É como falo, né, doutora? Tem que deixar bem claro que a internet não é terra de ninguém, entendeu? Que hoje em dia a internet, qualquer coisa que eu faça lá é passível de punição. Sim. Entendeu? Antes se falava assim, não, pode falar tudo no WhatsApp, fazer o que tu quiser, e tu apagou, já era. Não, meu amigo. Eu fui levar um cliente lá na delegacia lá do Macapaba. Correto. E tava todas as conversas dele lá do WhatsApp. O delegado mostrando para ele. Quer dizer que tudo é monitorável. Tudo. Entendeu? Eu acho que não tem nada escondido. Uma das redes sociais, meio de comunicação mais nocivos hoje, em termos de alcance, de liberação, assim, de uma liberdade tão imensa, é o Telegram. O Telegram é horrível em relação a essas coisas. Terra de ninguém, né? O Telegram realmente o Telegram tá pior que o pessoal gosta. Tá pior que o Twitter, inclusive, né? De ficar lá. Então, outra coisa que esbarra, além desse problema da liberdade em relação às mídias sociais, é outro problema quando o senhor fala que a internet é terra sem... não é terra... Como é? Terra sem lei. Não é terra de ninguém, tem essa expressão utilizada. A dificuldade esbarra justamente nesse ponto, porque qual é a legislação que vai abranger todo esse aparato? Porque as nações, né, cada nação tem um tipo de legislação.
Qual é que vai comandar? Como é que vai se alcançar um tipo de ponto central para que esses crimes sejam solucionados, sejam resolvidos e penalizados? E outra coisa, né, professor? A gente tem que trazer um psicólogo, um psiquiatra aqui. Porque eu já lhe falei, né, que a gente nota. A pessoa, como o senhor falou, são duas pessoas. A pessoa, pô, é um advogado, é uma pessoa comum e tal, né? É até educado. Mas lá no grupo, você só vê isso lá no Centrão, né? Lá no grupo, o cara, por causa de política, ele esculhamba os outros, ele vira uma fera. Entendeu como é o negócio? É coisa que a gente vai ver a pessoa no normal dela, tá tranquilo. Mas lá, meu amigo, o cara extravasa, xinga os outros, né, doutor? O senhor já foi várias vezes xingado, né? Com certeza. Lá no Guerreiros, né? Doutor Andrei, doutora Kênia Pinheiro e professor Luiz Ricardo, já são 8 horas e 49 minutos aqui na sua 105,9. Falta aí 11 minutos para nós terminarmos o programa. Passou rápido, né? O tempo passa rápido quando o papo é bom. E esse momento aqui é sempre um momento muito bom de nós debatermos aqui o direito e dizer para você aí, participe do nosso programa, mande mensagem no WhatsApp, compartilhe a nossa live, siga o nosso canal, que com certeza nós vamos fazer interagir com você para trazermos o melhor do direito, o melhor do debate jurídico e do jornalismo para você. Bom, doutor. O Direito em Debate e o seu direito. Bom, excelências, para nós finalizarmos o nosso programa, dizer que é preciso apoiar alguém que é vítima de violência de gênero online. De modo geral, as vítimas de violência online desenvolvem o que chamamos de danos secundários. Não é mais apenas o fato violento em si, mas todas as consequências daquela ocorrência, que são o medo, a vergonha, a culpabilização com a internet, e assim a vítima fica o tempo todo se sentindo exposta. Uma mulher que teve uma imagem compartilhada sem a sua autorização sempre acha que essa imagem será publicada novamente e que o agressor vai voltar a entrar em contato com ela com chantagens e ameaças. Então, como é que ela não conseguisse se libertar do medo? Então é como se ela não conseguisse se libertar do medo que antecede e que sucede a violência. Meu Deus. A importância da escuta, do apoio sem julgamentos. Assim como acontece com outras formas de violência do gênero, o primeiro sentimento enfrentado pela vítima é de culpa. Porque fiz e mandei aquela foto, ou porque comecei a conversar com aquela pessoa. Esse sentimento é fruto de uma sociedade marcada pela desigualdade de gênero, que ainda impõe e reforçam o lugar da mulher como responsável em alguma medida pela violência sofrida. Por isso é importante lembrar sempre que a culpa é de quem cometeu a violência e que essa pessoa deve ser responsabilizada por isso. Doutor Andrei Pinheiro, para nós finalizarmos aqui a nossa conversa. Certo. A vítima lá, nesse exato momento que nos escuta, que nos assiste, está passando por esses problemas que nós aqui alencamos. Certo. Né, doutor? E que merece apoio, que quer apoio da família, dos amigos e da sociedade, porque é um sofrimento que essa pessoa está sentindo e que é um sofrimento que pode ser amenizado com certeza com o apoio da sociedade, excelência. Esta pessoa, o que ela deve fazer, doutor Andrei, pela via judicial? O senhor, como grande advogado criminalista, com certeza já pegou muitos casos nesse sentido, tem muitos clientes aí que precisam do seu trabalho, da sua sapiência para resolver esses conflitos. A via judicial é sempre importante, é importante a via psicológica para amenizar o sofrimento, mas a via judicial serve como regramento da sociedade para que a sociedade caminhe no caminho certo, não cometendo mais seus erros. O que a pessoa que está passando, doutor Andrei Pinheiro, nesse exato momento, tem que fazer, buscando os meios para amenizar o seu sofrimento? Bom, o professor bem sabe aqui
essa situação que o senhor colocou aí, essa pessoa é equivalente ao sequestro aí. Aí sequestraram o quê? Sequestraram a dignidade dela, sequestraram a imagem, entendeu? Primeira coisa, ela tem que falar para a família, para alguém próximo, tá? Porque uma situação dessa, o primeiro medo que ela tem que vencer é o medo do que vai acontecer, entendeu? Porque a maioria das pessoas não vão denunciar, não. Vão tentar resolver de outra forma, né, doutora? Sim. Vão tentar pagar a chantagem, vão tentar resolver de outra forma, porque ela não quer se expor, entendeu? E fatalmente, para ela ir numa delegacia, né, doutora, lá do aeroporto lá, e fazer um boletim de ocorrência, né, para ser investigado quem está chantageando, quem está manipulando a imagem dela, ela vai ter primeiro que vencer o medo, porque a gente tem que colocar na situação dela, entendeu? Correto. Uma pessoa dessa, ela pode ter síndrome do pânico. Só o pânico, o senhor já pensou, professor? Sim. Uma pessoa dessa que teve até uma relação, né, sexual, e o camarada foi lá, tirou fotos e agora está manipulando ela, agora está chantageando. Não é fácil, não. Dá para entender porque ela e ela tendo uma vida agora, né, diferente. É complicado. Doutora Kênia Pinheiro. Na realidade, o tema é muito interessante, muito extenso. E eu fico alerta para todos os nossos ouvintes procurarem a delegacia, registrarem um boletim de ocorrência, sim, contratarem seus advogados para lhe defenderem, porque é a nossa dignidade, né? É a nossa liberdade, a nossa imagem. Então, fica esse alerta aí para todos terem esse cuidado com quem vai se relacionar nas redes sociais. Monitorem os seus filhos, pais, monitorem os seus filhos. E é isso que eu deixo para a população, é esse alerta, esse cuidado. Não abram links, que a gente também falou um pouquinho, né, mas o que acontece muito deles mandarem links e clonarem, entrarem, inclusive nos nossos bancos, nos nossos aplicativos bancários. Então, cuidado. Só fica assim um alerta e cuidado, fiquem atentos. Professor Luiz Ricardo, faça seus comentários e depois você já pode fazer suas considerações finais, que nós caminhamos aqui para o final do programa. Né? Já são 8 horas e 55 minutos, daqui a pouco o DJ Ita entra aqui em ação na sua 105,9. Eu espero que você que está nos ouvindo nessa manhã pesquise mais acerca dos seus direitos. Por mais que não exista uma tipificação, né, uma especificidade da legislação que qualifique o crime em relação a crimes digitais, saiba que existe sim o seu direito, que é amparado pelo Código Penal, pela Constituição, se em relação à criança, pelo ECA. Procure conhecer melhor esses direitos. Você que está sendo, de certa forma, difamado ou pressionado a atender certas circunstâncias que pode afetar sua imagem, não tenha medo. Eu sei que você já foi exposto a esse é o problema, né, doutor? Que a pessoa já foi exposta a um tipo de agressão virtual, que ela tem medo de se expor novamente a uma denúncia. Né? Isso é entendível, mas não tenha medo disso. Saiba que a sua dignidade, a sua paz, a sua integridade enquanto ser humano é maior que isso, deve ser zelada por você principalmente, tá? Aos pais, fica aqui mais uma vez, como o professor falando, por favor, cuide do seu filho, monitore aquilo que ele está vendo, não permite, não dê você enquanto pai, você não daria uma faca para o seu filho, então não dê um celular que você não esteja controlando, tá? Esteja por trás, esteja inteirado por dentro daquilo que seu filho está fazendo e proteja da melhor forma contra esses crimes, que pode ser amanhã o seu filho estar na notícia, não querer isso para sua vida. Proteja-os veementemente. Muito bem, doutora Kênia Pinheiro, pode ir, que você quer mandar o agradecimento para alguém, um abraço? Um abraço. Queria mandar um abraço para minha namorada que está assistindo a gente, né? Ela ficou sabendo que eu vim, mas só que ela até pediu para falar, né? Porque como eu não sabia que ia participar, né? Ela falou, agora te vira. Te vira. E o Fred me falou ontem, né? O professor tem que voltar, uma grande participação. Com certeza. Doutor, mas a professora ela pode assistir depois
o nosso programa que está no YouTube. Olha, a gente vai acompanhar. A gente nem explorou o professor na parte da filosofia. Claro. Tem e também faltou uma parte da internet ser explorada. O metaverso. Metaverso, outras coisas aí. Inteligência artificial. Será que a gente já está chegando no tempo dos androides? Isso. Professor? É um problema da ética isso aí. Aquele Blade Runner, né? Mas um abraço a todo mundo aí. Correto. Doutora Kênia Pinheiro, fique à vontade para fazer as suas considerações finais. As minhas considerações finais, eu aprendi hoje muito com vocês, ouvi o professor Luiz, doutor Andrei, doutora Alencar, e eu queria agradecer, entendeu, a oportunidade e convidar novamente a todos os ouvintes da rádio 105.9 para entrarem lá no nosso canal do YouTube, curtirem, compartilhar essas informações, que elas são muito importantes. E mandar um abraço para todos, para minhas irmãs também disseram que eu assisti hoje. Abraço para minhas irmãs, para meus pais, para toda a minha família, para todos os colegas advogados que estão assistindo esse programa. Doutor Andrei, fique à vontade aí. Um abraço, né? Um abraço para minha esposa, para minha mãezinha que tem 81 anos, estão assistindo aí, tá? Toda a minha família e para os colegas advogados aí e para as pessoas, né? do Centrão, né? Do Centrão, e para as pessoas que estão sofrendo, que elas procurem primeiro falar para a família e procurem a polícia e os especialistas. Muito bem, chegamos ao final do programa O Direito em Debate, aqui na sua 105,9 Rádio Onda Livre de Santana. Eu quero agradecer primeiramente, doutor, a Deus por essa oportunidade, por estarmos com saúde. Aqui muitas pessoas neste exato momento estão nos hospitais, passando dificuldades, lutando pela vida, e nós estamos com saúde para debatermos, levarmos o direito ao seu lar. Agradecer a minha família, minha mãe, Ondina de Alencar Mendonça. Quero mandar um abraço ao meu irmão Raimundinho do Delta, que está aniversariando hoje. Parabéns. Daqui a pouco vai ter um almoço aí, família, né? Família, Raimundinho do Delta, um grande abraço ao meu irmão. Agradecer a doutora Kênia Pinheiro por predispor a estar aqui, saiu do seu lar, lá do centro de Macapá, ali no bairro ali de Santa Rita. Para chegar até aqui. Com certeza a doutora tem muito trabalho, porque a vida do advogado não é fácil. O advogado trabalha de manhã, de tarde, de noite. Vou fazer uma diligência daqui a pouco. Dia santo. Agradecer ao professor de filosofia Luiz Ricardo por se predispor a estar aqui conosco, debatendo. Não exploramos o professor como deveríamos na área da filosofia, essa área tão importante, vital para a sociedade. Agradecer ao doutor Andrei Pinheiro, né, esse parceiro antigo nosso aqui do programa. Desde o sábado, né? Desde os sábados, onde nós tínhamos aí 10 ouvintes só escutando a gente. Professor Andrei Pinheiro, esse guerreiro aqui, sempre junto conosco. Agradecer o nosso querido amigo e irmão Franz Miller por estar aqui conosco. Agradecer ao Victor Nem Tupac. Foi entrevistado. O Victor Tupac que está ali no celular. E agradecer a Deus, agradecer a você. E fique conosco até o próximo sábado, se Deus quiser, aqui na sua 105.9. Agora fique com o nosso querido amigo DJ Ita, esse grande DJ de todos os sábados, nosso parceiro aí, comunicador da 105.9. Fique com Deus e até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. O Direito em Debate. Apresentação: Doutor Alencar, o Caçador Web, Doutor Andrei Pinheiro e Paulinho do Cinema. Continue ligado.